Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é legislação, normas técnicas e certificações. Tópico a ser abordado nesta aula: direcionamento legal da logística. Ao término desta lição, você deverá ser capaz de reconhecer a legislação que rege a redução dos impactos ambientais na logística, conhecer as normas técnicas inerentes à prevenção de acidentes, identificar as certificações e importância da padronização nos processos logísticos. Nesse sentido, a gente começa pela legislação de proteção ao meio ambiente no que se refere às operações logísticas, para que a gente possa entender que toda e qualquer movimentação de material, seja ele qual for, gera um determinado impacto e quem recebe esse impacto normalmente é o meio ambiente. Nesse sentido, existe uma legislação própria que trata especificamente de cuidar para que esse impacto seja o menor possível. E as empresas, dentro do seu planejamento estratégico de logística, precisa também estar presente dentro desse planejamento algo relacionado a este cuidado especial que deve acontecer com a natureza. A lei prevê isso e as empresas precisam trabalhar com um processo que, de alguma maneira, previna que certos acidentes ou incidentes possam ocorrer e que possam lesar de alguma maneira essa proteção ao meio ambiente. Por exemplo, manipulação de transporte de substâncias perigosas. Não é qualquer pessoa, por exemplo, que pode dirigir um caminhão que leva produtos perigosos. É uma pessoa que precisa estar preparada, adestrada a fazer essa manipulação. E naturalmente, claro que isso não envolve única e tão somente o transporte desse produto, mas também a manipulação dele dentro das empresas. Todo e qualquer preparo nesse sentido reduz significativamente o índice de acidentes, ou a probabilidade de acidentes ou incidentes ocorrerem e faz também com que exista uma maior segurança para a população de modo geral, para que essas pessoas que manipulem ou dirijam um caminhão, por exemplo, com um produto perigoso, esteja preparado para, em um momento de algum sinistro, por exemplo, tenha condições de saber como prover maior segurança dentro daquele incidente que está acontecendo. A gente também tem emissão de gases poluentes. Isso ocorre também e deve ser pensado pelas empresas, porque, sobretudo no Brasil, como grande parte do transporte é feito através das rodovias, através dos seus caminhões e tudo mais, é necessário que a gente pense, ou que as empresas trabalhem no sentido de que essa emissão de gás poluente na atmosfera seja o menor possível, que tenha o menor impacto possível. Em grande medida, todos os automóveis e caminhões que saem hoje das montadoras têm já uma regulamentação pela qual ela precisa seguir, que essa emissão de gás poluente precisa ser dentro de um limite previamente estabelecido e as empresas precisam cuidar para que a manutenção dos seus caminhões estejam sempre de acordo para que isso de fato não ocorra e que a agressão à natureza seja a menor possível, que o impacto seja o menor possível. E por fim, talvez o mais importante desse processo logístico seja a questão do retrabalho com o material que é descartado na natureza no que se refere às embalagens. Na atualidade, cada vez mais as empresas têm utilizado embalagens descartáveis, que têm gerado um lixo gigantesco e esse lixo, quando colocado na natureza, sem dúvida nenhuma, gera um impacto de grande monta. Nesse sentido, a legislação tem avançado para fazer com que as empresas, pelo menos parte desse lixo que ela produz, porque quando ela coloca o seu produto dentro de uma determinada embalagem, que essa embalagem volte para a empresa para que possa ser reciclado e para que o impacto à natureza também seja minimizado nesse sentido. A legislação tem avançado bastante nesse sentido para fazer com que, de alguma maneira, a proteção ao meio ambiente, à sociedade de maneira geral, aconteça nesse processo logístico. Quer dizer, a logística reversa é muito importante nesse sentido e tem feito com que muitas empresas tenham se organizado de maneira diferenciada para poder atender essa demanda que é da reciclagem. A gente também tem, no sentido de proteger os trabalhadores, principalmente, aquilo que a gente chama das NRs, que são as normas regulamentadoras. Essas normas regulamentadoras têm uma série de funções. E principalmente quando a gente está falando dessas normas regulamentadoras, qual é a principal finalidade que ela tem? Proteção do indivíduo, do trabalhador. Elas foram criadas com o propósito de estar linkado diretamente à CLT, que são as normas que regem as relações de trabalho, para fazer com que as pessoas que trabalham com produtos perigosos possam ter os equipamentos adequados e o treinamento adequado para que possa manipular esses reagentes químicos, por exemplo,
para pessoas que trabalham em altura, para pessoas que trabalham com alto nível de ruído. Todas as normas regulamentadoras, ela vem no sentido de fazer com que as empresas tenham que ter uma preocupação adequada para com o trabalhador que vai manipular, que vai trabalhar com determinados objetos ou em determinados ambientes, que possa de alguma maneira aumentar o risco de qualquer acidente, quer seja um acidente mortal para esse trabalhador ou parcial, que possa mutilá-lo, que possa de alguma maneira fazer com que ele sofra um determinado sinistro. Nesse sentido, também a legislação tem evoluído muito, as empresas têm sido cada vez mais cobradas para isso, para que essa diminuição seja significativa e de alguma maneira possa proteger esse trabalhador no seu ambiente de trabalho. As normas regulamentadoras então nasceram e são efetivamente tratadas nesse sentido, para proteger de alguma maneira esse trabalhador que se envolve em qualquer tipo de risco inerente à sua profissão. E também existem as certificações. O que são as certificações? As certificações, elas ajudam também no processo de segurança desse trabalhador, mas ela tem muito mais a ver com dois quesitos absolutamente importantes, que são as ISOs, né? As ISOs são as principais certificações que a gente tem. Uma delas, que é a certificação ISO 9000, que é voltada especificamente para processos de qualidade. Qual que é a vantagem que uma empresa tem quando ela busca uma certificação como essa? Primeiro, ela vai ter uma maior e melhor padronização dos seus processos. Isso significa, fundamentalmente, que toda e qualquer peça, como o trabalhador que trabalha em uma determinada máquina, por exemplo, um determinado processo, mesmo quando trocado, os processos são muito claros, objetivos. Isso diminui retrabalho, faz com que a empresa flua de maneira mais organizada. Isso faz com que parceiros que ela possivelmente venha a ter tenha maior segurança em fazer negócio com ela, porque sabe que existe uma padronização do trabalho que é executado ali. Isso diminui e muito o índice de acidentes, diminui muito o retrabalho, isso aumenta muito a efetividade logística, não só da chegada de matéria-prima, mas todo o processo de manufatura e a entrega desse produto ao cliente final. Todos os processos envolvidos nessa relação de qualidade é benéfico. E toda empresa que adota esse padrão certamente tem ganhos significativos de mercado. Isso são dados científicos, não é algo que eu estou inventando aqui para poder falar que é algo importante, mas todas as empresas que são certificadas conseguem ter um nível de excelência muito maior, efetividade muito maior, e isso, sem dúvida nenhuma, se reflete na lucratividade que essas empresas têm. E nós temos a ISO 14000, que essa trata especificamente sobre a questão do cuidado com o meio ambiente. É uma preocupação não só brasileira, mas mundial, de se fazer com que todos os processos empresariais de manufatura, de entrega de produtos, enfim, tudo aquilo que envolve processos logísticos e fabricação de material, que ele dê um menor impacto possível à natureza. Então, nesse sentido, a ISO 14000 também vem para certificar e regulamentar esse segmento e ajudar as empresas a tratar essa questão ambiental de maneira mais organizada, de maneira mais inteligente, que faça com que a natureza sofra o menor impacto possível nessa relação com as empresas. E por fim, eu deixei aqui algumas dicas interessantes para que vocês possam entender um pouquinho melhor o que são as ISOs e para que elas servem, como é que elas funcionam. Então tem dois vídeos bem interessantes aqui para que vocês possam assistir. E por fim, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor sobre as NRs, a CLT e esse envolvimento todo dessas leis que regulamentam essa relação de trabalho, também tem aqui um link bem interessante para que você possa aprimorar um pouquinho mais o seu conhecimento nesse sentido. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre legislação, normas técnicas e certificações. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.